E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexander e eu não sou o Deus da Guerra. E estamos aqui também, pessoal, com o Purple. Olá, cenouras, eu sou o Porco. Intenções não importam, só as consequências. E estamos aqui também com o João. Garoto. E aí, pessoal, com essas falas icônicas do Deus da Guerra, do bom da guerra, iremos falar aqui um pouco sobre o God of War 2018. Quarto título da série. Vamos lá, e solta o som, DJ. Guarda Games. Queria começar aqui falando sobre justamente o início do jogo, que é um tanto quanto triste, e a gente encontra justamente o que dá razão a toda a jornada desse jogo, que é a morte da mulher do Kratos e mãe do Atreus. Isso, deixa eu só apontar antes de comentar sobre o negócio. Esse episódio terá spoilers do God of War 2018. Se você não sabia que nos primeiros minutos de jogo a mulher do Kratos morre, ela já está morta, no caso. Mas vamos levar em consideração uma coisa, tá, galera? A gente tá em que? 2023 ou 2024 agora? 2024, faz 6 anos que esse jogo saiu, gente. 2024. O cara não sabe que ano ele tá. Eu estou apenas existindo. Meu irmão, o jogo é de 2018. Se tu não levou pelo menos um spoiler, vai achar ruim que a gente vai dar spoiler na moral, meu irmão. Mas uma coisa que eu quero pontuar até do que você falou agora, cara, é que, tipo, o primeiro jogo nesse soft input que fizeram foi em 2018 e o segundo lançou aqui em 2022. Ao mesmo tempo que demorou de um pro outro, ao mesmo tempo parece que não demorou, Foi tá ligado? rapidinho. Foi meio rápido. Sim, parece que foi bem rápido até. Foi bem, acho que homogêneo, assim, tudo. Tanto que quando teve o primeiro negócio, né, do God of War Ragnarok, pra mim, cara, ele ia ser um negócio que só ia ter lá no fim da geração, tá ligado? Do PS5, velho. Pior que parecia. Tipo, na minha cabeça, tá ligado? Porque eu falei, mano, não é... Parecia muito. God of War Ragnarok era pra ser uma DLC do primeiro, mas acabou virando um jogo solo, né? E a razão deles estarem em toda essa jornada, o último desejo da mãe do Atreus é que ela quer que as cinzas dela sejam jogadas do topo do maior monte de toda a Asgard. Toda a Asgard não, né? Que tem vários reinos lá, de todos os reinos nórdicos. Ela falou... Porque a Asgard em 2018 nem aparece, né? Ela pede pra jogar as cinzas delas na maior montanha que existe, né? Sim, na maior montanha que existe. Isso, porque... E aí você supõe que é uma montanha que você conhece, mas você não conhece. Em Midgard, né? Porque a gente se passa o jogo todo em Midgard. Sim. E a gente passa metade do jogo indo na maior montanha. A gente chega na maior montanha e descobre que tem uma maior ainda em outro reino. Exatamente. E lá vão ter novos segredos para ser descobridos. Sim. Retornando disso... Retornando não, né? Lá, logo após sepultar fazer toda a cerimônia do corpo da mãe do Atreus, ele fica triste e pede para ir caçar. Só que é nesse primeiro momento que a gente encontra justamente a raiva do Atreus, que começa a se aflorar junto com as emoções dele, o medo, logo após enfrentar aquele gigante que aparece, aquela criatura gigante. Voltando pra casa, a gente encontra o vilão principal, que é quem? Os fãs. Exatamente. Os fãs. Os fãs de God of War são os piores vilões de God of War. Nesse jogo, infelizmente, não são. Nesse jogo é o É o Baldur. Baldur, cara. Quem? O Baldur's O Gate. Baldur. O Baldur's Você não Gate. lembra do Baldur? O Baldur's Gate. Nossa, e foi o maior vilão 2 vezes, né? Não, por que 2 vezes? Baldur's Gate. Então, o God. Baldur e o Baldur's Gate. Ah, caralho, vocês são engraçadão, hein? Vocês são engraçadão, hein? Porra. Poderia ter sido o Baldur's Gate, mas foi o Elden Ring, o segundo vilão. Sim, o segundo vilão foi o The Ring. O God of War foi o vilão. O Elden Ring, eu tinha esquecido. O primeiro vilão God of foi Red War Dead 2018 Redemption. foi o God of War. Foi o Red Dead Não, Redemption. o Red Dead Redemption perdeu pra ele. Ah, Foi o grande vilão, mas ele foi derrotado, que nem um grande herói, entendeu? eu nunca vou aceitar essa vitória desde que eu joguei Red Eu Dead. também não, mano. Mas a gente vai. Então.
Mas então... Eu defendi God of War em 2018, mas depois que eu joguei Red Dead, eu não defendo. E eu sempre critiquei o God of War Ragnarok. E depois de jogar ele... Porque, tipo, eu joguei o Elden Ring quando ele lançou. Não joguei o God of War Ragnarok. E quando eu joguei God of War Ragnarok, eu entendi o porquê que o Elden Ring venceu. E porquê que eu estava certo em acreditar no Elden Ring. Tem umas... Assim, a gente vai comentar mais o jogo de 2018, mas, por exemplo, uma coisa que eu não gostei da alteração pro Ragnarok é o menu de armas. É uma coisa que É eu uma odiei. coisa que eu reclamei na hora da gravação, né? Porque essa daqui é uma segunda gravação que a gente tá fazendo, É galera. uma regravação. É uma regravação que a gente tá fazendo. É uma coisa que eu também critiquei o design do menu em si. No menu em geral do God of War eu dei uma criticada. Isso a gente pode falar mais quando... Na próxima gravação, quando for Sim, já sim. certinho do God of War Ragnarok. Só que o Baldur ele aparece justamente porque ele é meio que um localizador, um rastreador de Odin. E ele está rastreando um deus que veio de outro lugar. E esse deus é o Kratos, né? Que é o nosso deus da guerra. Que tá lá nos reinos nórdicos. Sendo que ele não pertence àquele lugar. Não, e o Baldur Sim, tá é lá. um pau no cu. Sim, bastante. Sim. Mas é um pau no cu compreensível. Então, é com razão. Ele tem um motivo pra fazer isso. Ele tem pau. E logo após enfrentar o Baldur numa longa luta, começa a nossa jornada pra levar as cinzas da nossa amada até a maior montanha. E no caminho a gente encontra alguém que chega a ser uma grande amiga nossa. Por pouco tempo. Freia? Por pouco tempo. Mas tá com um bom momento. A Freya. A nossa querida bruxa. De freia não tem nada. Então, O maior crush do mundo do game. É. Descobrimos hoje que o Purple tem crush mendigo. naquele ali eu teria também. Eu também teria. Sendo bem sincero. A gente encontra ela, ajudamos ela. Porque a gente logo depois encontra mais um amigo nosso. Que no momento não é tão amigo assim. Que é aquela cobrona gigantesca, amedrontadora. Que tava simplesmente repousando no meio de um lago. Adoro cobras gigantes. Que é ruim de falar o nome dela, é Jormungandr. 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 Yo, como é que ela fala? Yo, ya, yura. Jormungandr. Porra, vou bocejar aqui, meu irmão. Caralho. Parece muito, velho. Yashodama. E então, seguindo nosso caminho, a gente finalmente chega àquele templo com a árvore, com uma simbologia da árvore de Yggdrasil, que auxilia a gente a viajar entre os reinos e finalmente a gente começa a explorar mais desse mundo que deixa de ser apenas Midgard e começa a ser vários reinos. Eu ia falar 7 reinos, mas eu lembrei que são 9. São 9, né? Ah, não sei. Se não me engano, Muspelheim, não sei. Vortenheim, Helheim, Midgard. Só lembro desse. Svartalfheim, Vanaheim. Asgard, Vanaheim e Jotunheim. E lá em casa, Heim. E se tiver outro, não lembrei. É, porque no caso aí tem, se eu não me engano, no 2018 tem 2 ou 3 reinos que são bloqueados, né? São bloqueados, a gente não consegue Que deve acessar. ser Asgard. É Asgard Sim, é Asgard e aquela e Jotunheim. Qual outro? Jotunheim? Se não me engano, é Asgard e Jotunheim. Jotunheim. Não, pô, é aquele. Não é o Jotunheim, não, é aquele reino lá da Freya, onde ela casou com Odin. Né? Ah, O Vanaheim. Vanaheim, eu acho. Isso, Vanaheim. Eu acho que é Vanaheim é bloqueado no Hum. Witcher. É, Vanaheim. acho Legal que é isso tudo Heim, né? Boa. Meu pai. É. Sim, que é reino. É reino em. É reino? Sim. mesmo. Você nunca entendeu isso, cara. Caraca, lá em casa Heim. Meu pau Heim. Mano, Heim significa, tipo, lar, reino, essas coisas. Sim, é tipo é um Isso negocinho assim, explica muita coisa, pessoal. né? Tipo o quê? Que é reinos. Justamente, são os reinos, os Heim. Eu quero comentar, se me permite, Alex, eu quero comentar de algumas alterações, né? Porque God of War, obviamente, ele é uma franquia antiga, que ele veio com esse soft reboot pra esse quarto jogo de God of War. Muito bom, inclusive. Isso, e que eu quero já citar alguns pontos, assim, de alterações, não sei se tava no seu roteiro pra falar disso. Pode falar? Que é o seguinte, primeiro que foi o maior hate dos fãs antes do lançamento do filme, do jogo,
Do filme, eita. com os trailers que chegou acho que na E3. Na E3 não, acho que foi na conferência própria da Sony, se não me engano. Que saiu o primeiro trailer de gameplay mostrando que o jogo é em terceira pessoa, né? Isso Foi na E3. Foi na E3? Foi na E3. Se eu não me engano, não lembro se foi exatamente o mesmo ano, mas foi perto do The Last of Us Part 2. E o The Last of Us Part 2, ele foi no evento da Sony. E eu lembro quando foi o evento, inclusive. O primeiro trailer foi na E3. Sim. Trailer de gameplay. Aí a gente vê que muita gente criticou, porque antigamente o God of War ele era feito com visão de cima, né? Isométrica. Isso. E as pessoas começaram a criticar muito a Sony por conta disso, que tava tudo transformando... todos os jogos da Sony virou isso, né? Virou um jogo terceira pessoa que basicamente tem o mesmo conceito. Eu, inclusive, eu não gosto dos God of War antigamente. Eu também não gosto, mano. Eu tentei jogar o 3, eu não consigo, cara. É muito confuso por causa da porra da câmera, porque quando muda a câmera, muda também a porra do controle da direção. Então é horrível. Eu não gostei, eu tentei jogar o 1, tentei jogar o 2, simplesmente não é pra mim. Mas essa questão de terceira pessoa, ele vai pro esse quesito assim de jogo popular, né, que pega qualquer tipo de pessoa pra você jogar. Sim. Então ele foi mais gostoso assim de se adaptar, né. Quando eu vi o primeiro trailer também de lançamento, eu comentei algo que eu achei muito curioso e interessante depois que eu vi jogando mesmo a diferença absurda que é. Porque eu vi o primeiro trailer de gameplay quando saiu, na própria conferência mesmo que eu assisti, você viu o Kratos e eu senti que a movimentação dele tava meio pesada, parecia que você não se mexia direito. Só que jogando tem uma diferença absurda porque você realmente sente que a movimentação dele é pesada, mas é fluida a movimentação dele quando você tá jogando. Então... Sim, é como se ele tivesse, tipo, essa técnica com a técnica de luta dele. Os desenvolvedores fizeram de um jeito meio gostoso, porque você sente que ele é pesado, mas você consegue se movimentar tranquilamente. E isso eu bato palmas pra caralho, porque eu reclamei no trailer, quando eu joguei, eu falei assim, caralho, tá... Você sente o personagem jogando, cara, isso é gostoso. Complementando o que o Pedro disse, eu tive essa sensação também. Pedro! Sim, Que calúnia! Complementando o que o Perkle disse, eu tive essa sensação também, mas eu tive essa sensação mais ainda quando você utiliza as armas. Você vê a diferença entre o machado ali, de Leviatã, e as lâminas do caos. As lâminas do caos ou as lâminas do Olimpo? As lâminas do caos. Do caos, né? Então, tipo assim, você vê que as lâminas do caos, elas são um pouco mais leves, você tem um controle mais fácil ali com elas. E com o machado, no começo do jogo, eu demorei um pouquinho pra me adaptar com o machado. Eu sou o tipo de player que quando tem machado, espada e, sei lá, adaga no jogo, eu pego qualquer um dos dois, menos o machado. Eu não gosto. E aí você tem aquela sensação do machado ter um peso até você acertar o inimigo. Tipo, eu gostei nisso. Eu achei muito interessante. Eu gosto muito dessa tendência da Sony, justamente de trazer os jogos de terceira pessoa, porque eu acho que deixa a gente mais próximo do personagem, a gente consegue ver mais. É quase uma piada de duplo sentido, porque realmente tá mais próximo do personagem. Justamente, tipo, eu acho que a gente consegue sentir mais o que o personagem tá sentindo, o que ele tá passando, como, por exemplo, em um outro jogo da Sony, assim, que esse jogo é da Santa Mônica, estúdio da Sony, um outro jogo de terceira pessoa também, que é o The Last of Us, que traz muito isso dos sentimentos dos personagens e eu acho que eles conseguem trazer isso muito, a Sony consegue trazer isso muito bem pros jogos. Sim, e voltando a falar rapidão da câmera, uma coisa que eu parei pra pensar também é que de verdade, eu acho que não teria como fazer esse God of War 2018 no Reino Nórdico ali com todas as mecânicas que tem em câmera isométrica, cara. Sim. Não ia ficar uma experiência legal, não ia ficar uma experiência divertida de se jogar. A perspectiva 3D traz, tipo, em terceira pessoa, agrega muito as mecânicas que o eles over the colocaram. shoulder, no caso, né? Fora que é um Sim. conceito antigo, né? A gente tem que... por mais que eu sou uma das pessoas que critica muito que a atualidade, né? Sempre os jogos são muito iguais. Sim. E realmente, né? Você tem aí uma sequência de jogos over the shoulder que é tudo a mesma coisa. Ele é um conceito meio antigo, assim, até os fãs hardcore de God of War vai gostar, obviamente, do conceito antigo, né? E eu não tiro esse gosto que você que é fã supremo de God of War de ter um jogo nesse jeito, né?
Mas, assim, se você quer atingir um público maior e popular, né, e que realmente todo mundo gostar, porque, assim, acho que até os fãs de God of War, por mais que tenha reclamado no trailer, na hora que jogou, falou, porra, que jogo foda, né? O jeito que fizeram foi, assim, certeiro. Acho que foi um ponto certo, assim, de como eles trabalharam. Não, e outra, né? Pô, cara, você poder pegar o jogo e olhar a paisagem ali daquela perspectiva que a gente tem atualmente é muito bom, cara, porque tem uns pontos do jogo que ele é muito bonito, velho. O Reino dos Elfos lá, eu lembro que quando tava saindo do reino, né, pelo menos, que ali você tem mais liberdade pra explorar o restante do mapa sem ser atacado. Nossa, cara, eu ficava encantado com a beleza de cada detalhezinho ali, de como é um reino bonitinho, sabe? Tipo, as luzes brilhantes ali, aquelas ilhazinhas que tem antes de você entrar no reino em si, né? Onde tem ali a barraca do não é a barraca do Brock ali, é a barraca do... O Sindri? Pô, qual que é o nome? Do Sindri. É muito bonito aquela semi-selva, vamos dizer assim. Eu ficava maravilhado, e na minha opinião, se fosse isométrica, tu ia perder muita coisa nisso. Sim, ia perder muitos detalhes. Ia perder muito Eu tempo. acho engraçado uma coisa que você falou, que você, tipo, achou legal as luzes. Sim. Só que a Alfheim é literalmente, tipo, o Chan desse reino é justamente a luz Sim. que corre lá, que é justamente Você vai após a gente fazer, chegar a no... sua missão lá é justamente reacender a luz, né? No caso. Exatamente, a gente pegar toda essa luz e colocar dentro daquela pedra que a gente tem. Sim, é energizar a pedra, no caso, né? Esse dos Sim, elfos é o exatamente. Alfheim, galera. Isso. Sim, a Alfheim. E é o primeiro reino que a gente visita depois de Midgard, Isso, depois de mim. pra justamente pegar a luz. E posso ser polêmico? Não gosto. Cara, eu gosto desse negócio só porque justamente daquela cena que o Kratos ele se perde na luz Sim, e essa cena é muito foda. encontra a esposa dele lá no reino, fica perdido Essas lá. questões da história eu gosto. A questão é que eu não gosto do reino, eu acho chato lutar com os elfos, sabe? Eu acho chato. É que eu acho isso que eles foram feitos pra ser adversários bem chatos mesmo. Sim, que de todo o God of War, assim, 2018 e Ragnarok, pelo menos, na minha opinião, dentre os dois jogos, cara, o inimigo mais irritante de você enfrentar em todo momento é a porra dos elfos, cara. A gente tem que ir pegar essa luz pra conseguir atravessar um feitiço de uma bruxa, criar uma névoa negra. Depois do Kratos se perder, assim que a gente volta, a gente encontra o Atreus perdido, extremamente exausto, protegendo aquele lugar dos elfos. E um monte de corpo de elfo negro morto no chão. Isso foi um ponto alto do jogo, viu? Vou falar pra vocês, mano. Porque o Kratos ficou dias dentro da luz. Se eu não me engano, foram 3 dias. E o jeito que o Atreus fica pé da vida com ele, né, cara, é muito... E ele deu conta, hein? muito Puta boa. que pariu. Então, Corpo pra caralho. Para pra pensar agora. O Atreus, sendo aquele moleque merda que ele é. e no início do jogo ele não conseguia matar um cervo. Sim. Como é que ele matou aquela Não, porra daqueles A elfos? gente jogando mal consegue matar eles. Agora o Atreus, porra. Verdade, cara. Agora que eu me toquei nisso. O que importa é que o nosso garotinho conseguiu. Nosso garotinho. Mais pra frente do jogo ele vira um porre, como diria o Perco. Ah, mano. Nesse momento ele ainda não tava tão chato, É, assim. tipo, Ele tava aceitável. era uma criança, ele não tinha muito o que fazer. Ele tá ali aprendendo com o pai dele, né? É, justamente. Ele tá passando pelo rigoroso treinamento do Kratos, que ainda não, tipo, nem era o treinamento espartano e ainda assim era extremamente rigoroso. Tem. Mas vamos levar em consideração também uma coisa: o Kratos, ele também não ajuda muito. Ah, ele não ajuda ele muito, realmente. Ele trata o filho dele como um soldado. Tipo, o moleque ali, você vê que em muitos momentos do jogo, o moleque ele quer ser tratado como um filho, só que o Kratos ele tem essa distância, né, cara? Sim. Assim, odiando o Atreus, mas eu entendo o lado dele, cara. Triste. Mas isso colaborou pra gente ver no segundo jogo, no Ragnarok, a interação dos dois, algo bonito, né, de se construir dos dois ali, que a gente vai comentar no próximo jogo. O que acontece logo depois é que a gente tem que entrar numas minas pra conseguir continuar a nossa jornada de chegar no morro mais alto. Porque Nossa, por essas verdade, minas a cara. gente vai passar por dentro Da montanha. tipo, isso, a gente vai meio que passando por dentro pra ir subindo. E é extremamente demorada essa subida.
Caraca, com velho. Eu tinha, alguns inimigos, alguns Draugrs. eu tinha esquecido dessa parte, mano. Nossa, cara. É esquecível mesmo. É muito esquecível essa parte. Você lembra que, tipo, você tá jogando o jogo, você, sei lá, tá descrevendo pra alguém, você chegou na montanha, você espantou a névoa, aí você tem um corte na sua mente e você está conhecendo pessoas. Que é a cena que a gente vê depois que a gente consegue escalar lá a montanha. E no meio dessa montanha, a gente encontra um dragão gigantesco. Que eu mesmo achei extremamente difícil matar ele no começo do jogo. Porque eu não parava pra lutear. Eu praticamente rushei, tipo, meio que sem rushar. Eu fazia uma coisa ou outra, uma sidezinha aqui, uma ali. Mas eu não dava muita trela pra isso. E por isso eu tava bem fraco. As sides do primeiro jogo também não eram muito atrativas, cara. É, realmente, porque... vai buscar tal coisa pra mim e ali do lado. É porque, na real, as maiores sides que tem são entre os anões e os espíritos. São pouquíssimas side quests que são realmente interessantes. Porque, assim, no Midgard ali, tem uma parte do lago que ele tem um portão gigante. Umas correntes, assim, segurando eles. Ah, eu lembro Sim. disso. E, cara, eu lembro que quando eu joguei o jogo, assim, pela primeira vez, né, que foi, tipo, zerar mesmo agora, eu olhava aquilo ali, só que eu cagava, tá ligado? Dei uma cagada pra aquilo, não sei porquê, eu só caguei. E aí eu lembro que zerei o jogo e falei, não, eu vou fazer a sidequest que tem um mapa ali, né, tal, aproveitar o resto do jogo. E aí eu cheguei nessa sidequest que você tem que destruir a estátua do Thor pra um fantasma, né? O Thor fez alguma merda lá com ele, eu não lembro exatamente o que foi agora. Ele destruiu a vila dele, se não me engano. Também, mas Não acho lembro que o que tinha que outra era. coisa também, não era só isso, acho que tinha mais alguma coisa. E aí, cara, você vai lá, você consegue liberar essas correntes e esse portão abre. E, velho, tem tipo todo um... Não um reino, né? Pô, obviamente não um reino, mas é uma área, assim, de certa forma, bem extensa, cara, do jogo, que eu nunca esperava, tá ligado? Eu fiquei tipo, nossa, mano, que foda. E aí eu fiz essa parte da quest e eu ficava tipo, nossa, não, peraí, deixa eu dar uma explorada aqui. Que inclusive é nesse lugar que você encontra um dos outros do jogo, né? Tem essa quest separada aí de você liberar 4 ou 5 dragões, mais ou menos, não lembro exatamente a quantidade. Acho que eram 4. É Não que. lembro certo, mas E acho que são, na verdade, anões aprisionados. Pra quem Sim. não se lembra, né? Os dragões eles são anões aprisionados. E eles estão presos aí pelo Odin. Ou, se eu não me engano, foi o Odin que prendeu eles. E aí você vai lá e solta eles, é bem interessante. É meio chatinho também, não vou mentir não. Tipo, porque é meio repetitivo. Você vai lá, mata uns Draugr, destrói uns negocinho. Você vai. Mas eu Draugr. gostava de liberar os dragões, cara. Não, eu também gostava, só que, tipo, o caminho até, tipo, você liberar é meio, tipo, ok. Mas nessa parte dessa parte que eu falei que a gente abre, ela é diferente. Porque você tem que fazer todo um puzzle, você tem que entrar meio que num castelozinho, montar depois ali, tipo, aquele negocinho de você ficar batendo com o machado, né? Ficar rodando. Sim. Só que, tipo, você tem um castelo em ruínas ali pra observar, que também é parte de outra quest, se eu não me engano. Na verdade não é parte de outra quest, mas o anão que ele era ali, o rei ali daquela parte, ele é citado em outra quest. É muito interessante você ver, tipo, você encontra o corpo dele. É bem Sim. maneirinho, velho. Legal essa parte. Pior que essa sidequest eu fiz. Mas bem pro final do jogo. Como você bem tinha falado, a parte mais memorável de todo esse caminho até a montanha, que é até que demoradinho, é um caminho pra encontrar novas rotas e encontrar novos amigos. Que a gente encontra justamente conversando, se não me engano, com o Baldur, o Mimir, Sim. que é o grande conhecedor de tudo. O mais Baldur inteligente tá da lá, Terra. perguntando não sei o que pra ele. Acho que ele tá perguntando justamente sobre o Kratos, né? Acho que é. E aí a gente tá, tipo, meio que apoiado entre as relvas da... Conversamos com ele e aí ele nos explica que aquele monte que a gente tá, aquela montanha enorme que a gente subiu, foi à toa, porque na verdade ela não é a mais alta. A mais alta está lá no reino dos gigantes em Jotunheim. Ai, Mimir. Esse Mimir é um engraçadinho. E a Só gente que, ó, vai... Pode falar, Pedro.
É uma... Porra, você tá implicando, né, nesse nome. Você amou, né? Você gosta. Quer Foi pra mal, você? mano, eu tô com sono, velho. Você gosta dele, você pega pra você, mano. Tô zoando, cara. Mas é uma coisa, cara, eu amo jogar com o Mimir, cara, na bunda, velho. Porque é como se a gente manda... Você gosta do Mimir na sua bunda? Como assim? Eita. A gameplay do jogo aí não muda, tá ligado? Mas parece que vai tendo mais diálogos. Ele traz mais vida Ele pro traz jogo. mais vida, velho. É porque a gente sabe como o Kratos é, né? Ele só grune. Sim. E o Atreus, ele é uma porta, né, mano? Tipo, Aí da ele vem. E, nossa, fica tão mais legal as interações. Você dá vontade de ficar ouvindo, que ele traz umas informações aleatórias que Sim, dá ele uma vai contando- enriquecida. Ele conta histórias ele da conta vida histórias. dele, do reino. Sim, e uma coisa que eu gosto muito, que eu gostei muito de ver no God of War, é que, por exemplo, às vezes você tá num jogo, aí começou diálogo, que tipo um diálogo bem interessante. Só que aí, sem querer, você inicia você perde esse diálogo pra sempre. E no God of War, não, por exemplo, você tá lá no lago, né, junto com o Mimir e o Atreus. Aí ele tá contando uma história, você chega numa ilha, corta a história. Só que quando você volta pro barco, ele continua exatamente de onde ele parou, mano. É muito legal isso. Ele pega tipo um... voltando no que eu estava dizendo. É isso que eu ia falar, porque ele ainda existe diálogo pra eles cortarem pra voltar. Porque você entra na ilha e fala assim, depois continuamos. Ou tipo, vamos pintar a sessão agora, tá ligado? Tipo, tem vários diversos diálogos assim pra cortar. Aí na hora que você volta pro barco de novo, ele fala assim, o que você tá me falando sobre aquilo lá? Aí, sim, aconteceu isso. Parece que as construções até das linhas de diálogo são bem feitas, sabe? É lindo. Muito bem feito, cara. É muito legal. Eles se preocuparam nessas coisas. E o que sucede logo a chegada do Mimir é a gente arrancando a cabeça dele, né? Matando e colocando ele... E logo Por ideia ele. dele, foi Por ideia Por ideia dele. Porque ele acredita que a gente realmente vai conseguir reviver ele. Quer dizer, não exatamente a gente, né? Não exatamente a gente. A Nossa Freya grande que não amiga tem de bruxa. nada. Que é muito brigada com ele, inclusive. Nossa, eu sempre lembro da cena que assim que ela revive ele, e tipo, ele acorda assim, fala, oi, Freya, tudo bem? Ela dá uma cusparada na cara dele, velho. Logo após tudo isso, a gente tem uma das primeiras lutas importantes, assim, É justamente quando a gente encontra aquele gigante, não lembro o nome dele. O gigante que tá morto. Na neve, que tá deitado. Na neve, isso, que tá deitado na neve. Mas o que acontece a gente tá lá procurando o nosso caminho e a gente se depara com os filhos do Thor, que chegam pra lutar contra a gente. Sim, o Magni e o Mod, né? O Magni e o Mod. E durante toda uma luta muito boa, o Kratos mata o Magni. Naquele momento a gente tá lá saindo vitorioso e tal. Quando a gente finalmente chega no templo pra conseguir encontrar o nosso caminho pro Reino dos Gigantes, o Mod retorna surrado. Sim. Totalmente, tipo, escuraçado. E uma coisa que eu gosto nessa cena é que você vê na voz dele um desespero, velho. Sim, Porque ele tá extremamente assustado. Ele tá com medo, ele tá, tipo... Ele tá aflito, tá ligado? Com o que aconteceu. O Thor arrebentou ele por, tipo, permitir que o Magni morresse, por não ter auxiliado ele. Porque, se não me engano, o Mod era mais velho que o Magni, não lembro, assim. Nesse momento, a gente não consegue ainda matar o Mod, como um dos deuses que o Kratos mataria no jogo. Mas volta que no começo do jogo, o Atreus ele cita pra gente que ele tá bem, que ele está preparado sim pra aquilo que o Kratos fica o jogo inteiro falando pra ele: você não está preparado, garoto, não. Que a doença dele volta e piora de um jeito muito grande, ele se descontrola das emoções dele, a raiva começa a tomar conta. A doença dele volta. Sim, é verdade, é uma coisa que a gente não citou, mas o Atreus ele tem uma doença assim meio misteriosa que o Kratos não sabe exatamente o que é, ninguém sabe. E aí a gente vê alguma coisa se manifestando nele ali, né? Sim, a gente vê meio que tipo Uns entre raios, os né? poderes assim aflorando nele, só que ele mesmo não aguenta. E por isso ele desmaia ali mesmo
e fica meio que nesse estado de inércia, assim, se ele tá vivo, tá morto, não sei, meio que num coma. E a gente leva ele pra única pessoa que a gente sabe que consegue ajudar, que é a nossa grande amiga Freya. Que não tem nada. Que ali naquele momento ela não consegue ajudar a gente porque a gente precisa ir pro Reino dos Mortos, pro Helheim, né? É, Helheim. Ir pra Helheim pra conseguir o coração de um guardião. E é nesse momento que a gente tá ligado que o nosso machado já não vai ser mais útil. Exatamente, porque aquelas criaturas, elas justamente são congeladas, elas não têm um calor. Elas vivem num reino onde tudo é extremamente frio, então o nosso machado com aquelas características geladas dele já não vão fazer mais efeito. A gente tem que ir atrás daquilo que a gente tentou abandonar e nos persegue em todos os momentos. Das lâminas do caos. Inclusive, tem um diálogo que o Atreus pergunta assim, por que você não se livrou disso? Aí o Kratos fala assim, eu já tentei. Então... Ele sempre volta. E que cena maravilhosa. Nossa, dele cara. pegando as lâminas do caos. Não, acho que antes da gente falar da lâmina do caos, é importante falar a cena do barco. O Kratos no barco ali, todo pensativo, todo melancólico, e aí a câmera ela vai girando e alguém começa a falar com o Kratos. Atena, não é? É a Atenas. Ela aparece ali, mano, aquele corte lindo. Não, corte, né? Aquela transição, no caso. E, mano, eu lembro até hoje dessa cena, eu arrepiando. Tô arrepiando agora, na verdade, cara. Só de lembrar. Mano, é muito foda, velho. Ela mesma que vai aparecendo meio como flashes na cabeça dele, conversando com ele realmente. Assim que ele toma as lâminas do caos na mão. Nossa, toca música, ele pega. Toca a música. O editor, por gentileza. O editor, vulgo ele mesmo. tem que vangloriar o homem, né, mano? Assim que ele pega, tem... Toda a trilha sonora do jogo é muito linda. Mas incrível. quando toca essa música, é pontual, assim, todo mundo arrepia, tá ligado? E aí a gente vai pra Helheim, conquista o coração do guardião, mas mais um ser do passado do Kratos aparece. Nossa, vai voltando. Então, no todo momento, pai do Kratos, entre algumas aspas. Afasta de mim este cálice, pai. Só que justamente logo após nós conseguirmos o coração, aparece o Zeus como uma figura pra assustar o Kratos e dizer pra ele que ele nunca vai conseguir fugir do passado dele, coisas assim. E o Mimir reconhece ele, tipo, fala, cara, esse aí é o seu pai. Nossa, imitação de Mimir é ótima. Já tentou ser Mimir um dia, mano? Mano, eu vou te colocar pra ir Mimir daqui a pouco. E que é isso, rapaz? Jamais. Você viu isso, mano? De Caraca. graça, mano. De gratuito isso aí, cara. É festival, porra. E a gente conseguindo o coração e realmente enfrentando o nosso passado, a gente consegue recuperar a consciência do nosso filho e contamos justamente pra ele que ele é um deus. Quero aproveitar esse momento, até que eu citei de sua imitação de Mimir, eu quero citar da dublagem, né, cara, em PTBR, cara, de todos os personagens, cara, que são magníficos, principalmente do Ricardo Juarez fazendo Kratos, que, assim, é fenomenal, cara, fica destacado, marcado,
Que não tem como esquecer a voz dele falando garota na minha cabeça. A dublagem é realmente muito boa. Acho que praticamente tudo assim nesse jogo muito lindo, muito bom. Não, é maravilhoso, cara. A trilha sonora, então, né, porra. Acho Então. que a trilha sonora é o ponto alto do jogo, mano, na minha opinião. Ela encaixa perfeitamente em todo momento, tipo. E assim, a trilha sonora não é uma coisa que tá sendo o tempo todo. Então ela é meio pontual, assim. E ele vem Ah. quando é pra vir, né, cara? E quando ela vem, mano, ela te arregaça e ela te arrepia, velho. Nossa, que Sim, delícia. é muito memorável. E é nesse momento também que começa a parte mais irritante do jogo, que é Ah, nossa, tenho preguiça. o Atreus com essa noção que ele tem do ser um deus, ser uma figura grandiosa. Mas só pra deixar claro, o Artemis é um merda. O poder sobe muito a cabeça dele logo após ele saber, tanto que ele começa a tratar muito mal o Brock e o Sindri, dizendo coisas como, por exemplo, você não devia incomodar nós deuses com os seus problemas de gente pequena. E é nessa hora aí que a gente vê outro poder do Atreus também, né? Que o tempo, no momento que ele fica brigando ali com o Sindri, o tempo muda, cara. Começa a fechar o clima do jogo. Essa eminência dos poderes dele começa a realmente aflorar cada vez mais, que ele deixa as emoções tomarem conta. E logo após tudo isso, indo mais pra frente no jogo, a gente encontra aquele momento que a gente realmente vê que ele tá se perdendo. O Atreus, ele tá se deixando consumir por essa noção de ser um deus. Essa pequena fagulha de poder que ele experimenta. Que não é nem tipo um poder que ele recebeu, mas só o saber. Sim, Só sim. o conhecimento dele realmente, tipo... esse tempo todo eu sou um deus. A feição dele muda, tudo muda. Mas ele começa a perder um pouco a mão do que é certo e o que é errado. Tanto que nós encontramos novamente o Modi, mas dessa vez não tem luta. E ele totalmente muito mais surrado, destruído. Ele não consegue lutar mais com a gente. E o Kratos vira pra ele e fala, deixa ele aí, vamos seguir o nosso A caminho. gente já derrotou ele, né, cara? Justamente, a gente já se livrou dele, ele não vai causar mais problemas pra gente. Só ignora. Vamos embora e vamos seguir o nosso caminho. E aí o Atreus vem fala, não, ele tá no nosso caminho, ele tem que pagar por isso. E aí o Atreus finalmente suja as mãos com sangue pela primeira vez e mata o Modi. Sem, tipo, com o maior frio, assim, tipo, no coração. E aí o Kratos fala que todas as nossas ações, elas têm consequências. A gente vai pagar por elas um dia. Que eu até acho que nem foi tão cobrado assim isso. É, né? Só o máximo que te escuta é o Thor no segundo jogo. Umas palavras. Então, justamente, no segundo jogo é quando tudo isso que a gente faz no primeiro é cobrado. Quando tudo que a gente faz, todas as nossas pendências, nossas dívidas são trazidas novamente à tona. Mas por parte do Atreus, acho que saiu barato até. Ele fez e saiu de graça. Eu sei até bem, mano. Ele saiu muito bem. Dando em cima de 2 pessoas. A gente consegue finalmente retomar o nosso caminho pra jogar cinzas na Samada do monte mais alto. E então a gente recupera aquele confronto com o Baldur. Que eu acho que ele vem mais pra... Eu acho que eles só colocaram o confronto ali pra dar um desenvolvimento tanto pro Atreus quanto pro próprio Baldur. Porque em toda essa entre aspas, lutas que acontece nesse meio tempo, porque ele justamente nos impede de ir até Jotunheim, a gente fica meio que numa briga de gato e rato, a gente fugindo dele, ele nos reencontrando, a gente não sabe como derrotar ele porque ele não morre, e a gente vai parar em Helheim, que é onde tem esse desenvolvimento todo dele. Onde a gente realmente conhece a história dele, o que ele passou no passado, coitado. Sim. Que a gente descobre que ele é um deus, e que a gente já sabia disso, né? Que, no caso, a gente descobre a coisa importante dele ser um deus, que é a mãe dele, que é a Freya, nossa amiga.
aquela pessoa que no momento era uma bruxa passa a ser uma deusa, que é a mãe do Baldur, e que ela própria amaldiçoou ele e fez com que ele fosse imortal. Que logo após, naquela primeira vez que a gente tá subindo a montanha pelas minas e a gente enfrenta o dragão, o Sindri nos entrega algumas flechas que parte delas são queimadas pela Freya porque elas são amaldiçoadas, entre aspas. Segundo ela, tem essas flechas têm uma grande maldição dentro delas. Sim, elas são extremamente perigosas e a gente devia se afastar delas. Mas o nosso filho, como não é bobo nem nada e é um imbecil, ele guarda elas. Ele não sabe ouvir ninguém, Não, ele pô. guarda uma delas, no caso. Não, pô. Tá esquecendo Não? de uma coisa importantíssima aí. Não é que ele guarda uma delas. Num certo momento ele leva um socão na peita do Baldur. E aí até a aljava dele quebra. E aí o que Sim, o é Kratos faz? verdade. O Kratos vai, pega uma dessas flechas, quebra ali a pontinha dela, né? E faz meio que um remendo ali pra segurar. Sim. E aí a Freya ela vai, queima as outras flechas, né? Mas ela não se toca que tem essa flecha aí ainda. Essa Sim, ela ponta de esquece flecha. aquela ponta. Ela esquece a ponta daquela flecha que aí o Atreus leva outro socão na peita do Baldur, só que nessa hora que a flecha corta ele, né? Nessa hora ele tava mais esperto. Começa a aparecer lembranças tanto do Kratos como do Atreus. E como a vida do Atreus começou a ter problemas justamente logo agora, a gente começa a ver ele relembrando tudo que ele fez, ele matando o Modi, ele sendo um puta de um escroto com o Sindri, com o Brock. E ele vai voltando aos poucos a ser aquela, entre aspas, criança amável. Muito entre aspas. Porque amável. É muito forte, cara. É amável, é muito forte. Então, Nossa, mas que raiva. ele vai voltando até aquelas... A virar adolescente, a virar. Ele vai crescendo e entendendo. Crescendo também é uma palavra muito forte. Ele vai crescendo ali meio que psicologicamente, entendendo os erros dele, como tudo aquilo afeta a vida dele e do Kratos. E então a gente vai justamente passar um tempinho até a gente conseguir procurar novamente e voltar pra Jotunheim, agora que o caminho estava totalmente destruído. E a gente descobre que aquela que comeu uma das estátuas do Thor, lá dentro tinha um dos olhos do Mimir escondidos. Ah, é, pode pá, ele só tinha um olho. Sim. É porque Ele só a tinha um batalha olho. contra o Brock, não, porra. A batalha contra o filho da Freya, que agora se fugiu da cabeça o O nome, Baldur. Baldur, ele começa justamente dentro da barriga da cobra. Só que não necessariamente a gente começa ali, né? Mas a cobra começa a levar uns porradão. É, do nada. E a gente entra lá na barriga dela, ela deixa a gente ser comido, entre aspas, por ela. Ela abre a boca, nós entramos com um barco. E é uma parte bem rapidinha, só pra gente realmente pegar o olho dele sem segredo nenhum. E como você bem citou, ela começa a apanhar muito. de Cara, alguma essa coisa. cobra sofre. E vai lembrar uma coisa, tá? Que já é um spoiler lá do Ragnarok. Quer dizer, do Ragnarok, né, em si. Só que se você já lê a mitologia nórdica, você sabe disso. Mas a Jormungandr, que a gente vê no God of War 2018, ela na verdade é do futuro. Por isso que quando ela encontra o Atreus e o Kratos pela primeira vez, ela tecnicamente ele diz que já reconhece ele. Ela conhece o Atreus por conta disso. Na mitologia nórdica, quando começa o Ragnarok, Thor dá uma martelada tão forte na Jormungandr que ela volta no tempo. E aí a cobra que a gente vê no 2018 é a cobra do futuro. Paradoxo aí. Parece nome filme trash, né? Nome de filme trash. Sim, a cobra cara. do futuro. A cobra do futuro. A Freya, por não querer que a gente lute com o filho dela, ela comete uma das piores burradas, que é segurar o Kratos. O que faz justamente o filho dela se dar uma flechada na mão com aquela flecha, entre aspas, amaldiçoada.
Sim, e vale lembrar um dos momentos mais épicos, né, tipo, do God of War 2018, que é justamente o momento que ela ressuscita aquele gigante morto, né, cara? Sim. Aquele gigante que aparentemente estava adormecido, mas ela toma controle dele. E a gente começa uma luta muito épica entre todos. Ela e o Baldur, em algumas aspas, ela e o Baldur contra nós. A gente vê que a Freya, ela não tem intenção nenhuma de lutar contra o Baldur e fazer qualquer coisa do tipo. Nem o Kratos tem intenção nenhuma de matar o Baldur ou a própria Freya em si. Só que o Kratos tem aquele negócio, né, de proteger ela, né? Só que o próprio Baldur, intenções fortes com a Freya, de matar Exatamente. ela por conta de tudo que ela fez ele passar no passado. O Kratos ali toma a frente de tudo, e enquanto o Baldur tá enforcando a Freya, ele pega ele e mata ele, encerra a vida dele ali, fazendo com que a Freya jure se tornar uma inimiga dele e matar ele. Vai ser ela que vai tirar a vida dele por conta do que ela fez com ela. E tudo que ele consegue fazer é pedir desculpa por ter impedido ela de seguir o destino que ela queria. Mesmo ele tendo salvo ela, ele se arrepende de ter interferido, digamos assim. Não, na verdade ele não se arrepende, né? Mas, ele não se arrepende de salvar ela, mas É. ele entende que aquela era a vontade dela. Sim, ele tirou isso dela. O que nos direciona pro final do jogo, onde a gente finalmente, depois de muitos poréns, depois de toda essa jornada, todo esse caminho, que é nós irmos pra Jotunheim. Onde a gente, antes de jogar as cinzas da nossa esposa, a gente encontra alguns murais feitos pelos gigantes, onde tudo que a gente tinha feito, toda a nossa jornada já tinha sido prevista exatamente do jeito que foi. Sim, ela foi escrita pela mulher do Kratos, né? Sim. A gente descobre isso depois, mas ela escreveu ali o que vai acontecer com ele. E é assim, é triste, né? Que a gente vê um Kratos ali meio deitado, meio capenga, xoxo, Então, destruído, bagaçado. e logo após, quando o Atreus tá meio que explorando assim o lugar, atrás de alguns panos a gente vê justamente a premonição da morte do Kratos nos braços do Atreus. E aí que a gente descobre também que o Atreus é o Loki, né? Sim, que os gigantes chamam ele de Loki. Exatamente, cara. Tanto O que me estressa muito no segundo jogo, mas tudo. era um dos era o nome que a esposa do Kratos sugeriu dar pro Atreus. Loki. Só que ele ganhou nessa aí e chamou ele de Atreus, né? Aquele negócio, né? O que sempre ganha, né? Eu acho que não. O Kratos, o jogo todo, ele tem um monte de esparadrapo no braço, escondendo as cicatrizes, né? Das correntes ali. Sim. E ele deixa elas irem embora, né? Assim, com tanto. Uma cena bem bonita mesmo. Sim. Eu lembro que quando eu joguei a primeira vez com meu primo, tipo, assistindo ali ele jogar, cara, eu chorei, achei bonito pra. É muito lindo mesmo. É por isso que Ragnarok nunca será o God of War, cara. God of War 2018, cara, porque é pontual, tá ligado? Tem equilíbrio de música, tem equilíbrio de dos personagens mesmos, com toda a história que envolve ali, cara. Então até mesmo as nostalgias dos fãs antigos eles puxam nos momentos certos e não tem como Ragnarok replicar esse tipo de coisa, por exemplo, sabe? É isso aí, Pedrinho, fala Eu mesmo. quero falar um adendo também pro God of War 2018, porque eu joguei ele na adaptação do PC. E a adaptação do PC, cara, eu acho que foi uma das únicas adaptações pra PC dos jogos da Sony que, assim, que deu super certo, cara. Que, nossa, tava bem feito pra caralho. A gente esqueceu de um ponto importante, desculpa te cortar, mas a gente esqueceu de uma coisa muito importante no final de God of War. Então, que é Após justamente créditos. o pré-anúncio do Sim. Ragnarok. Que é assim Sim, que sim, acaba a nossa jornada, tá tudo encerrado, eles podem finalmente descansar. O Kratos se deita e começa uma tempestade. Sim, cara. Nossa, eu lembro disso a primeira vez, eu fiquei tipo,
caralho, mano, tem mais coisa pra jogar. Aí não era só teaser. Mas pode voltar, Pedro. E aí quem é que Ô, desculpa. aparece nessa... Ele tá amando. Quem é que aparece nessa tempestade é justamente o pai dos filhos que a gente matou durante o primeiro jogo, que é o Thor. Que aparece, só o Mjolnir aparece pra gente. E a silhueta dele com aquela capa. Mas realmente muito bom, foi bom pra hypar o segundo É uma jogo. conexão com Ragnarok, né? Só que a gente descobre no Ragnarok que se passou anos pra aquele Sim, momento ali, cara. Sim. É, tipo, são muitos, muitos anos. Tipo, é uma hibernação grande, né, que eles fazem. Sim, depois daquela jornada o Kratos dormiu pra caramba. Aí tá dormiu pra porra. E vocês têm alguma coisa que vocês gostaram? Alguma coisa que vocês querem bastante falar? Eu quero falar mais do Machado, que a gente falou um pouquinho do Machado, cara, mas o Machado, a gameplay do Machado é tão gostoso de jogar, cara. Eu até deixo de lado pra caralho a Lâmina do Caos, porque eu amo jogar com o Machado, cara. Todas as habilidades que ele tem, assim, de você escolher pra trocar, né? E até mesmo esse negócio de arremessar e puxar de volta, cara. Eu gosto muito da gameplay do Machado, velho. Eu também gostava muito. Sim, eu também gostava bastante, mas eu curtia mais a lâmina. A mesmo. lâmina eu passei a gostar mais do Ragnarok, mas eu ainda assim preferia usar o Machado, sempre andando com o Machado na mão. Eu vou falar pra vocês que eu detestava a gameplay com as lâminas do caos. Eu só usava elas justamente quando tinha aqueles inimigos com... que não, Gelo, né? De Helheim, que eram de gelo, que não tomavam dano pro machado, então eu era obrigado a usar as lâminas. Eu Mas também. tirando essas situações, eu usava sempre machado. Eu de 2018 também, mas eu acho que eles melhoraram, assim, não sei dizer exatamente o que eles melhoraram, mas o Ragnarok tá bem melhor. E eu Sim. costumo usar a Lâmina do Caos pra controle de inimigos em grupo, sabe? É É, bom pra justamente alcançar em isso. área. Eu gosto muito de usar lança no Ragnarok. Nossa, na lança eu não come... Ah, a gente vai comentar isso depois. É, deixa eu comentar isso depois, mas... Que lança? É que você Lança falou- perfume? Isso, Sim, exatamente. também. Uma coisa que eu queria comentar é... Pô, cara, os bosses principais do God of War, fora os bosses da história, no caso, né? Que são as Valkyrias. Que é um negócio, sim, a primeira vez que você vê, mano, é lindo, cara. Sério, eu acho que de todos os designs de God of War, tanto 2018 quanto Ragnarok, os designs das Valkyrias, mano, é um negócio, assim, espetacular. Elas são muito Eu lindas. acho Toda eu aquela acho armadura, as asas. sim, cara. Nossa, as asas é um bagulho que você fala, caralho, mano, que foda. Coisa E de tipo, você arranca as asas fora, no caso, Sim. né? Mas assim, ainda é um muito, muito lindo, velho. Todo o design delas, né, você consegue ver pluma por pluma. Eu gostei bastante, eu só cheguei a matar uma das Valkyrias, não acabei. Mas eu fui atrás do que acontecia, porque eu achava Cara, quando, muito quando apareceu a primeira Valkyria, eu enfrentei ela e eu fui combado de uma maneira, assim, eu fui humilhado pela Valkyria. Você Eu falei nem tem assim, chance. É uns combos muito absurdos, né, eu cara? falei que assim, elas isso fazem. aqui eu não tenho chance, isso aqui não é pra mim, eu sou casual player, mano. Você tem que ficar bom em parry, em desviar. Não, e sabe qual é o foda? Porque, por exemplo, você jogou em que nível, Purple, Eu só quando você jogou? jogo no difícil. Aí que tá. Eu sou o cara aqui das platinas, né? Eu gosto de tentar platinar os jogos. Eu não nem todos eu platino, mas eu gosto de tentar. E assim, eu fui no mais difícil. Sendo que não muda nada. Só a vida do No Bom, modo, bicho. você foi no modo God Não, of tipo, War. eu falando que não muda nada pra platina, essas coisas. Então, se eu quero um desafio, eu vou jogar um Souls-like, que a dificuldade é padrão e sempre vai ser difícil. Inclusive, pessoal, a gente vai fazer uma enquete aí. Purple deve ou não jogar um bom Souls-like? Ah, vai tomar no cu, abrir a hashtag, né? Exatamente. Porco jogue Se- Souls-like. Se tiver mais de um voto em sim, ele vai jogar. Se tiver um comentário dizendo Purple jogue um Souls-like, ele vai jogar. Ele vai jogar. É uma, E é por uma que promessa Bloodborne? dele. É, eu não tava Ah, sabendo eu disso aí, achei. não. Então, gente, mas com essa promessa do Purple, que ele vai jogar um Souls-like se tiver mais de um like, Um não, né? Tem que ter uns 5 pelo menos, vai. tá bom. Mais de 5 likes, ele joga Souls-like. Mas Ele no acabou de Spotify- falar! Ele que escolheu isso! No Spotify não tem como dar like, tem que ser outra coisa. Comentário. Comentários, 5 comentários? Cinco comentários. Vamos lá. Dá pra comentar no Spotify? Dá. Tá, então 5 comentários no Spotify, gente. Vocês conseguem
5 comentários Ele vai jogar e ele vai Bloodborne. jogar Bloodborne não, pode ser Elden Ring. Elden Ring. Tá bom, Elden Ring. Elden Ring. É o E ele Elden vai Ring, tá bom. jogar Elden Ring, o que vai ser um caminho sem volta, mas vai. Eu não É. vai, eu não ainda acho gosto. que seria melhor ele jogar o Bloodborne, mas Não, eu já tentei jogar Bloodborne, não gostei não. Quer dizer, Tudo bem, nenhum desses depois de eu Elden gostei. Ring você vai querer, não tem problema. Nossa, não gosto, vocês são lunáticos. Começando por você, João. Quantas gotas você dá pra esse jogo? eu dou 4 estrelas e meio por Estrelas? Hoje você tá no Estrela- espaço? desculpa, 4,5 gotas. E você, senhor porco? Eu vou dar 4.5 também. Ele tem muita ênfase, assim, ele tem bons equilíbrios de gameplay, de história, que nem eu comentei realmente durante o episódio, e acho que só não chega a ser a 5 porque no ano teve Red Dead Redemption, é isso. Exatamente. Eu já vou ser mais diferente. Eu vou dar 4 porque eu não gostava muito da gameplay, achava às vezes ela um pouco travada. Tinha uma fluidez nos movimentos, mas mesmo assim o combate às vezes eu achava que poderia ser melhor executado, mas não foi aquela coisa toda, na minha opinião. Então eu dou 4, tá por aí. Eu acho que dá pra ver que a gente gostou do jogo. E só não acho que merecia o GOT. Todo mundo Todo concorda. mundo né? concorda com isso. Eu lembro acho que eu que- fui dormir puto, Eu acho que mano, até no dia. quem deu pro God of War concorda que Red Dead merecia. Acho que nem o Corey Barlog, que foi o diretor do bagulho, concorda, cara. O cara, certeza, que tipo, ele tava jogando God of War, aí saiu Red Dead e ele falou, pô, vou jogar Red Dead, foda-se. Ia jogar jogo de calvo, caralho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, ter nos escutado esse tempo inteiro. Não esquece de escutar também lá, né, os frescurentos do cinema. Então, É, e Escutem justamente, acompanha a gente nas nossas redes sociais. Guarda-chuva transparente no Instagram. Guarda-chuva transparente no Spotify. Guarda-chuva Guarda Games, onde você está agora. E Guarda Cinema. Acompanhe o nosso podcast de cinema, justamente. Que é onde a gente tem mais conteúdo. A gente consegue englobar mais a cultura geek e toda a cultura pop. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Se vocês quiserem comentar, chama o Marcos de frescurento em um episódio lá, gente. Obrigado. Isso, no episódio de God of War, onde o Porco vai ser obrigado a jogar Oxe. Elden Ring. Ah, não, eu tô falando no cinema, eu tô falando pra falar... Sim. porra. Não, mas comentem no Também. nesse podcast. No episódio de Quero só hoje. ver, eu não vou jogar. No final das contas, não vai ter o suficiente. Vai ter os 5 comentários, a gente Esse vai dar cara- um jeito. Ah, vai dar um jeito, né, filho da puta? A gente vai dar um jeito. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Quem quer consegue. Quem consegue, irmão. Mas é isso, muito obrigado e até a próxima. Até, meus senhores.